Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Apenas Esportes. Eu sou Tom Schibel e aqui comigo, como sempre, tá o meu brother Rê Guerra. Fala galera! Hoje, dando continuidade à nossa análise semanal da rodada da NFL e também os nossos palpites, nós vamos palpitar sobre os jogos da semana 4 da Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos. Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo dessa nossa série, a gente tem feito toda a rodada, palpites meus e do Rei aqui, onde a gente escolhe o vencedor de cada jogo, cada um tem direito a escolher um vencedor por partida, e no final do ano a gente vai fazer o perdedor vai ter que pagar uma aposta, vai ser provavelmente algum brinde relacionado à NFL que a gente ainda não definiu qual. Mas enfim, esse nosso duelo aqui é uma maneira descontraída da gente analisar o que aconteceu na rodada anterior e prever também o que vai acontecer na rodada que vem a seguir. Semana passada, né, essa última rodada que se encerrou ontem, a gente tá gravando hoje aqui o nosso programa na terça-feira, dia 24 de setembro. Encerrou ontem com a vitória dos Bears no Monday Night Football contra os Redskins em Washington. E ainda sem grandes surpresas, eu acho, né, na temporada, né? A gente já teve algumas lesões que a gente já falou, mas por enquanto, sempre tem algum jogo ou outro que acabou indo não de acordo com a nossa previsão, mas de maneira geral os times que eram para ser os times bons estão indo bem, os times que eram para ser os times ruins estão indo mal, com uma exceção ou outra, como eu já falei. Nós temos até o momento 8 equipes invictas na NFL, 7 desses times com 3 vitórias e nenhuma derrota, e a última equipe invicta é o Detroit Lions, que tem 2 vitórias e um empate. E também temos 7 equipes que ainda não venceram, times com 0 vitórias e 3 derrotas, com exceção do Arizona Cardinals, que empatou com o Detroit Lions na primeira rodada e perdeu as outras 2 partidas, então os Cardinals têm 0 vitórias, 2 derrotas e um empate. Mas enfim, vamos dar sequência aos nossos palpites. Nessa última rodada, o Rê ganhou de mim, acertou um jogo a mais. Não, na verdade a gente empatou. É verdade, a gente empatou e acabamos decidindo no Jockey Pô a disputa. Foi isso que aconteceu. A gente empatou, então tivemos que ir pro Jockey Pô. E no Jockey Pô acho que foi a principal zebra dessa rodada, porque eu nunca perco pro Rê no Jockey Pô. E acabei perdendo dessa vez. Mas enfim, só pra manter o placar, né, eu tô um ponto na frente dele, uma vitória na frente dele. Na temporada. Porque eu tive uma vitória a mais na semana 2, que foi quando a gente começou a analisar, a fazer os palpites valendo. E agora na semana 3 a gente empatou, então eu sigo um ponto na frente. Então como o Rê ganhou o Jockey Pô, o Rê tem direito a escolher o primeiro vencedor da rodada. E assim a gente vai intercalando, escolhendo os vencedores, analisando, falando o que a gente espera desses jogos e também trazendo um pouco do que aconteceu com as equipes na rodada anterior. Bom, então começando, o meu primeiro palpite vai ser, eu acho que é provável que seja o primeiro palpite mais inseguro de toda a temporada, mas eu vou confiar na vontade do Dolphins de perder todos os jogos possíveis para ficar com o primeiro pick, e eu vou no Chargers de Dolphins. Chargers é um time que, para mim, eu não tenho segurança nenhuma no Chargers, acho que o Philip Rivers já passou da hora de se aposentar, essa temporada ele tá muito mal, ele jogou bem na última temporada, nessa temporada ele começou fraco, o time inseguro, mas mesmo assim eles precisam ganhar, e o Dolphins tá querendo perder, né? O Dolphins quer o primeiro pick do próxima temporada, eles têm 3 picks de primeiro round, então fazer o quê? Eu vou inseguro no Chargers contra o Dolphins. Eu concordo que os Chargers estão bem mal nessa temporada, mas vamos tentar lembrar que ainda é o primeiro mês da NFL e apesar que eu acho que, sinceramente, desde que eu comecei a acompanhar a NFL, eu acho que esse é o primeiro mês que aparentemente tá mais dando sinais do que a gente vai ver ao longo da temporada. Porque acontece bastante na NFL, no futebol americano, os resultados do primeiro mês, não que não importem, porque toda vitória na NFL importa bastante, né? Uma competição de tiro curto como essa. Mas, normalmente eles não dizem muito a respeito dos times. Do que esperar dos times ao longo da temporada. E eu acho que a gente tá vendo bastante já a cara de praticamente todas as franquias nesse início da NFL, só com 3 semanas de jogo. Eu acho que algumas que ainda tem uma chance aí, que eu ainda acho que devem reverter,
O Browns eu acho que deve reverter ainda, porque vai ter uma segunda metade da temporada muito fácil. E também é uma equipe em formação ainda. E eu ainda acredito, não sei como, mas eu ainda acredito no Eagles. Os Eagles estão muito mal, mas eu ainda acho que ainda vai melhorar. Não acho que eles vão terminar a temporada tão ruim. Não, ainda mais porque estão sofrendo com lesões, né? Se conseguirem voltar pelo menos os 2 principais wide receivers já pro próximo jogo, com certeza já fazem muita diferença. E acho que o Carson Wentz também tá sentindo lesão, ainda tá meio dolorido. Pode ver que ele tem medo. Ele fez umas jogadas meio que não deu pra entender nesse último jogo. Eu acho que ele ainda tá inseguro com isso. Então, a hora que ele começar a se sentir melhor, acho que ele começa a jogar melhor. Mas em relação a Chargers e Miami, eu acho que o Philip Rivers ainda tem lenha pra queimar, sim. Vamos ver, né? Precisa dar uma resposta já nesse próximo domingo, e eu acho que isso vai acontecer. Miami jogou bem, principalmente o primeiro tempo contra Dallas, surpreendendo a todos. O jogo estava equilibrado ali até o segundo quarto. Depois foi aquele vareio que todo mundo esperava. E Chargers veio numa derrota em casa para Houston, né? Então, Chargers já tá 1-2, Miami 0-3. Os Chargers, que é um time que tem ambição de ir pros playoffs. Um time que até pretendia, de repente, brigar com os Chiefs, com o Kansas City Chiefs, para vencer a divisão oeste da Conferência Americana. Isso não vai acontecer. Agora já dá para praticamente descartar. Foi o que aconteceu no passado, né? Eles brigaram até o final. Os Chiefs acabando vencendo a divisão, mas dessa vez acho que os Chargers realmente, em relação ao título de divisão, vai ser muito, muito difícil. Mas uma vaga de wildcard tá bem aberto ainda, né? A Conferência Americana, a nota de corte tende a ser bem menor do que da Conferência Nacional em relação ao wildcard, né? Uma equipe com uma campanha 9-7 na Conferência Americana, eu acho que consegue garantir vaga nos playoffs, então os Chargers estão... Acho que eles estão tranquilos, sinceramente, até porque pegam os Dolphins, Broncos e Steelers, é isso, né? Em sequência agora. É, isso aí. 3 jogos bem ganháveis, e que eles têm que ganhar, então ficando 4-2, começando agora, vencendo o Dolphins pra ficar 2-2. Eu acho que os Chargers vão brigar até o final por uma vaga nos playoffs ainda. Então, dando sequência aqui aos nossos palpites, chegando a minha vez de escolher. Na rodada passada, a gente escolheu apenas 3 vencedores visitantes, foi isso? Você escolheu 2. Eu escolhi 2, você 1. E eu 1. E a gente acabou acertando todos esses visitantes. Mas o equilíbrio aqui, nessa semana agora, 4, é muito, muito maior. Então, acho que o favoritismo dos times da casa talvez seja menor e por isso se torna ainda mais difícil escolher um vencedor. Mas eu vou lá. Eu vou escolher um time invicto para se manter invicto e derrotar outro invicto fora de casa. Eu escolho o Kansas City Chiefs para vencer Detroit Lions em Detroit. No domingo, vimos mais uma atuação esplêndida do Patrick Mahomes. Já tá virando rotina, né? Desde a temporada passada, quando ele assumiu a titularidade dos Chiefs. É um show do Mahomes atrás do outro, e domingo não foi diferente. Era um duelo muito aguardado entre Patrick Mahomes e Lamar Jackson, entre Chiefs e Ravens, 2 das principais equipes da Conferência Americana dessa temporada. E os Chiefs venceram com bastante facilidade até. Só no final da partida os Ravens começaram a reagir, principalmente no ataque, né? Porque essa era uma dúvida que a gente tinha, não só a gente, todo mundo que acompanha a NFL, como a defesa de Kansas City ia se comportar contra um ataque bom. Um ataque muito explosivo como o dos Ravens, e se comportou muito bem. Principalmente no primeiro tempo, o Lamar Jackson não conseguiu fazer nada mesmo. O Lamar Jackson jogou muito mal no primeiro tempo. O primeiro grande desafio da carreira do quarterback dos Ravens, e ele não reagiu bem no início da partida. O primeiro grande desafio é exagero, né? Um cara que foi pros playoffs temporada passada, levou esse time nos playoffs, então óbvio. Mas com outro estilo de jogo, né? Exato. O Lamar Jackson desse ano não é o Lamar Jackson da temporada passada. É outro jogador, uma evolução gigantesca. E daí a gente foi ver, né, se ele podia bater de frente com o Patrick Mahomes, o melhor quarterback da liga. Não que a gente já comparasse um com o outro, mas pelo menos se pudesse manter o seu time, né, brigando. E não foi o que aconteceu. Vitória tranquila do Kansas City Chiefs, como eu falei, mais uma atuação brilhante do Mahomes. E os Lions, que eu acho que eu falei no começo do programa que a gente tá tendo poucas zebras no início da NFL. Acho que o Lions talvez seja a principal zebra positiva da NFL nesse começo de temporada, né? O time invicto, e só tá invicto com um empate, né? 2 vitórias, um empate e uma derrota, mas podia estar perfeitamente com 3 vitórias, e deveria estar se não tivesse feito tantas cagadas no primeiro jogo contra os Cardinals, né? Tiveram um jogo ganho, chegaram a estar 14 ou 17 pontos de vantagem, agora me fugiu.
O jogo foi pra prorrogação e terminou empatado. Faltou coragem e agressividade pros Lions, principalmente no sua equipe técnica, o treinador ofensivo, e lançar mais a bola com o Matthew Stafford e correr menos. Mas os Lions vêm bem, vêm com uma defesa forte, tiveram uma vitória gigantesca contra os Eagles agora nesse último final de semana em Filadélfia, né? Os Eagles considerados por muitos um dos melhores elencos da NFL. E então, uma vitória enorme dos Lions, que vem e vão estar muito confiantes, a torcida vai estar bem feliz, bem empurrando bastante seu time lá em Detroit nesse próximo domingo, mas eu ainda acho que eles não são páreos para Pat Mahomes e companhia. Então eu acho que os Chiefs vencem os Lions em Detroit e eles são minha primeira escolha. Acho que o Matt Patricia tá tentando fazer tudo possível para perder os jogos, mas o time tá resistindo à falta de liderança dele e ganhando por enquanto. Mas o Chiefs, eu acho que é o que eu apostaria também. Chiefs, o Pat Mahomes, é incrível o que ele tá jogando. Eu nunca vi nenhum quarterback jogar nem perto do que ele tá jogando. A facilidade com que ele joga é uma coisa que é absurda. A gente ainda tá vendo a segunda temporada do Mahomes, mas a terceira temporada na liga, né? A primeira temporada ele foi reserva a temporada inteira, só estreou na última rodada. Segunda temporada como titular, e realmente, ele já na primeira temporada ele anotou mais de 50 touchdowns. Ou acho que exatamente 50. Exatamente 50. Coisa que só Tom Brady e Peyton Manning tinham feito uma vez só em sua carreira cada. E agora nessa temporada ele caminha de novo para passar dos 50 touchdowns e de repente sonhar com a marca dos 60, por que não, né? Então, em 3 jogos ele tá com 10 touchdowns e nenhuma interceptação. Então, na briga por MVP, por exemplo, ainda é muito cedo, mas é difícil imaginar que alguém vai tirar o prêmio dele. Tá, bom, o meu próximo pick tem alguns aqui que eu ainda acho que não são tão inseguros quanto outros. Essa semana tá bem disputada, não tá fácil de escolher os picks. Mas eu acho que tem alguns que são uma aposta um pouco mais tranquila do que outros. Eu vou confiar na minha leitura. Eu apostei muito mal nesse time nessa semana. Eu não acredito. Eu tô indignado com eles. Já é um time que eu não gosto. É um time rival de divisão do meu time, que é o Giants. Já sei o que você vai dizer e me surpreende esse teu palpite. É mesmo? Bom, mas eu não gosto do time. Não gosto nem um pouco desse time. Mas apostei neles nessa última semana. Achei que ia ser tranquilo, mas não foi. Mas ainda mais com todas as lesões e tudo, e com a falta de jogo do quarterback, eu vou no Packers contra o Eagles. Ah, tá. Eu pensei que você ia apostar no Eagles. Não, você é louco. Foi. Você é louco. Eu vou confiar na minha leitura que o Eagles é muito fraco. Ah, tá. Não. Pelo menos nesse começo de temporada. E a defesa do Packers é muito boa, então eu vou no Packers. Jogando em casa, eu acho que eles têm o suficiente para passar pelo Eagles, até com alguma facilidade. A gente falou na semana passada que os jogos de quinta-feira têm uma tradição estranha, não sei por que existe essa tradição de trazerem jogos sem graça, né? Os jogos que abrem a rodada, e dessa semana vai ser sensacional. Não tem nada de sem graça. Eagles já com a corda no pescoço, realmente, se for para um 3, fica em situação bem delicada já para os playoffs, não é exagero nenhum dizer isso, ainda mais se formos pensar em título de divisão, né? Os Cowboys já 3-0, que se vencerem indo para 4-0, mas até para wildcard, Eagles numa situação difícil, mas eu também acho que os Packers são favoritos. Se eu fosse escolher um vencedor, eu escolheria o Packers. Mais uma vez a defesa deu show. Aaron Rodgers continua ainda, né? Tá patinando um pouco ainda. Ele, como a gente falou, né, os times parecem que já estão demonstrando suas caras, mas o Packers eu acho que ainda não atingiu seu potencial ofensivo. Eu acho que isso é um bom sinal pro time de Green Bay. Já tínhamos falado isso semana passada, que o Packers ainda não estava jogando bem no ataque, mas acho que isso ninguém tem dúvida de que uma hora vai ocorrer. Não acho que vai ser um ataque explosivo, maravilhoso, que nem é Chiefs, que nem foi Rams ano passado e que nem tá sendo Patriots, mas o Aaron Rodgers ainda é um dos melhores quarterbacks da NFL, então tem bons wide receivers, um bom running back, uma boa linha, então acho que isso vai ocorrer ao natural. Agora a defesa, como você falou, é ótima, já é uma das melhores da NFL, e a última vez que os Packers deram uma boa defesa pro Aaron Rodgers, eles saíram campeões, então eu acho que as ambições lá em Green Bay, né,
estão muito altas e devem ser assim, porque o time tem potencial muito grande essa temporada e os Eagles precisam pelo menos que Deshaun Jackson e Alshon Jeffrey voltem. Eu acho que um dos dois só não é o suficiente para eles baterem os Packers. Precisam dos seus dois melhores wide receivers jogando juntos com o Nelson Agholor, que vive uma relação de amor e ódio com a torcida de Filadélfia. Eu acho que mais ódio, porque ele mais dropa passes do que anota touchdowns. Mas vamos ver, quinta-feira então já é um jogo imperdível. Não só pelo seu altíssimo nível técnico, mas também pela importância desse jogo, principalmente para a Filadélfia. Eu vou apostar em mais um time invicto aqui, então, também. Por enquanto, nós só... Não, você escolheu o Chargers, então não foram só invictos por enquanto, mas... Terceiro palpite seguido com um time invicto. Eu vou apostar nos atuais campeões da Conferência Nacional. Los Angeles Rams enfrentando o fraquíssimo Tampa Bay Buccaneers, que vem de 2 partidas melhores ofensivamente. James Winston, pelo menos, elevou um pouco seu nível nos últimos jogos, conseguiu conectar com o Mike Evans muito bem nessa última partida contra os Giants, mas o time foi derrotado por time de Nova York em casa, e Giants ainda não tinha vencido uma partida. Tampa Bay vinha de uma boa vitória sobre um rival de divisão. Quem sabe se vencesse o fraco New York Giants pudesse lutar até pelo título de divisão, porque a divisão da NFC Sul tá bem aberta com a lesão do Drew Brees no Saints, mas acabaram pipocando e vendo uma atuação sensacional do calouro dos Giants, é bom dizer, Daniel Jones, para alegria do nosso companheiro aqui, o Rê. Sensacional. E... de Dimes. Mas acho que a lição sobre os Buccaneers é que é difícil ter muita esperança nesse time. Então, não consigo enxergar eles indo até Los Angeles e vencer os Rams, que estão invictos, mas ainda não estão nem de perto naquele nível que eles estavam temporada passada, né? Bom dizer, o Todd Gurley ainda dá pra ver que ele não é o mesmo, né? Já era esperado, se falava muito isso na pré-temporada e até o final da temporada passada, quando ele já não estava bem fisicamente. E sem um jogo terrestre dominante, sem um Todd Gurley como o melhor running back da liga, o Jared Goff não tem mais a mesma liberdade que tinha para trabalhar no play action e conectar seus wide receivers. O Cooper Kupp, o wide receiver dos Rams, é que tem salva a lavoura lá, sensacional. Mas para esse jogo acho que eles não têm dificuldade, então esse é meu palpite aqui. Dou bem tranquilo ele. Rams vencem Buccaneers em casa. O Jared Goff tá decepcionando mesmo. E o Sean McVay também tá decepcionando. Eu até brinquei que eu achei que a ruindade do Fred Kitchens no jogo do Sunday Night contaminou o Sean McVay na sideline, né? Porque o treinador dos Browns é um dos piores da liga, pelo menos nesse começo da NFL. E o Sean McVay também cometeu alguns erros amadores. Acho que foi a osmose da ruindade do Fred Kitchens que passou pro McVay. Talvez seja mesmo. Mas o Rams ainda tá bem seguro. Mas, mesmo com toda essa insegurança, ainda deve passar pelo Buccaneers fácil em casa, né? Mas vamos lá pro meu próximo pick, então. É um que eu acho que eu tenho até um pouco de segurança nele. Eu vou meio tranquilo. Eu vou apostar num time que tá... Não sei se dá pra dizer que tá exatamente surpreendendo, porque o time é muito bom, mas com a surpresa da aposentadoria do quarterback principal, eles parecem não estar sentindo muito ainda, e é um time que eu acredito, é um time que eu gosto de assistir. Eu vou no Colts, jogando em casa contra o Raiders. O Raiders está decepcionando, o John Gruden... Eu não entendo o que ele tá fazendo lá ainda. E tem um contrato de 10 anos, então tem muito tempo pra decepcionar a torcida de Oakland, quer dizer, de Oakland esse ano, né? A partir do próximo ano de Las Vegas. Mas eu vou meio tranquilo, eu acho, no Colts ganhando em casa do Raiders. Esse seria o meu próximo palpite também, se você não tivesse escolhido. Realmente, como você bem falou, o Colts já era um dos principais times com o Andrew Luck. E com a aposentadoria repentina dele, a galera começou a duvidar, né? A gente já falou, abordamos bastante isso aqui. Mas é um time muito forte. O Jacob Brissett tá mostrando que dá muito bem conta do recado, não comete erros, né? Isso que importa. Ele é sólido, ele não é sensacional, mas ele é sólido. Exato, é um quarterback mínimo mediano. Melhor do que alguns quarterbacks que
tem um hype maior do que ele e não vem mostrando nada, como Mariota, próprios James Winston, Mariota, meu Deus, acho que já chegou a hora de sair. Mitchell Trubisky, quarterbacks que foram draftados no início do draft em anos anteriores e até agora não mostraram nada na NFL. Ou alguns veteranos já que também não jogam mais nada, como nosso postante Joe Flacco, meu Deus, um antigo MVP do Super Bowl e um ótimo quarterback no passado, é bom dizer, mas hoje em dia também não faz mais nada. Então o Jacoby Brissett pra mim é capaz sim, de liderar o Colts aos playoffs, quem sabe até o título de divisão, né? E pra brigar com Patriots e Chiefs é difícil, né? E Ravens, que eu acho que são os melhores times da AFC no momento. Mas isso que é a maravilha da NFL, né? Os playoffs são um jogo só e em um jogo tudo pode acontecer. Então vamos lá, vamos dar sequência. O rei foi nos Colts. E falando um pouco rapidinho dos Raiders, né? Começaram bem ganhando dos Broncos em casa. Segunda partida abriram 10-0 contra Kansas City Chiefs pra tomar 48 pontos. Será que foi tudo isso? Não lembro mais o resultado. 41-10, não lembro uma coisa assim. Mas... E agora tomaram mais uma surra dos Vikings. Então... provavelmente o Oakland vai mais um ano aí fora. 28-10. Exagerei um pouco, mas tava 10-0, então foram 28 pontos sem resposta. Foram 4 touchdowns diretos. Exato. O Pat Mahomes em um quarto. Em um quarto. Mas então o Oakland vai continuar brigando para ter uma das melhores escolhas no draft do ano que vem, ou seja, vai ser uma das piores campanhas da NFL mais uma vez. Agora começa a ficar difícil o negócio, hein? Essa semana tá meio tensa. Tá. Agora eu vou pra dar mais um motivo ainda pra torcer pro meu time, né? Como se precisasse mais. Vou com o coração e com a razão um pouco também, porque Buffalo é nosso freguês. Apenas mais um de tantos, né? Mas a verdade é essa. Então, Patriots e Bills, duelo da divisão leste da Conferência Americana, duas equipes invictas, duas equipes com 3-0, começando muito bem. Patriots, todo mundo já esperava isso. Bills, poucas pessoas esperavam, ou quase ninguém. Mas deve ser um duelo muito, muito bacana lá em Buffalo. E a torcida dos Bills, já mencionei aqui, acho que é a torcida mais insana da NFL. E com certeza a atmosfera no estádio vai estar muito, muito legal. Vão estar fazendo bastante barulho. Mas Tom Brady e os Patriots acho que são o time que mais sabem lidar bem com pressão, né? Não é só porque é meu time, não. Não tô puxando a sardinha pro meu lado. Essa é a verdade. O time tá acostumado a jogar em situações adversas. E vamos ver, né? A defesa dos Bills tem jogado muito bem. E o Josh Allen, o quarterback de Buffalo, tem dado conta do recado, né? Também tem começado muito bem essa temporada. Nada espetacular, mas um quarterback bem confiável. Liderou sua equipe a vitória no final da partida agora contra os Bengals, né? Uma vitória por 21-17 contra o Cincinnati em casa. O Bills abriu 14-0, tomou a virada 17-14 e foi lá e anotou o touchdown. Frank Gore, né? O veteraníssimo e o inacabável running back Frank Gore anotou o touchdown corrido da vitória, mas o Josh Allen muito bem no último drive final. Agora vamos ver ele enfrentando uma das melhores defesas da NFL e a melhor secundária da NFL, como ele vai se sair. Eu acho que deve ser um jogo bom, disputado e emocionante, mas acho que o Patriots vence. Vai ser um dos jogos que eu mais vou curtir assistir, pra falar a verdade. Mas eu não sei não, viu? Eu acho que o Bill Belichick ele tem uma tendência de quando ele joga contra times que ele acha que podem ser rivais aí na pós-temporada, ele tem uma tendência de esconder o jogo. Então eu não acho que o Patriots vai dar uma ênfase muito grande pra ganhar esse jogo, não. Eu acho que... E o Bills vai estar jogando em casa. São duas defesas sensacionais. Eu não sei. Não sei se eu tenho confiança no Patriots ganhando esse jogo, viu? Pra falar a verdade. Eu acho que se fosse na pós-temporada, eu iria no Patriots sem medo. Mas na temporada regular, eu não sei não. Eu acho que o Bills tem chance aí. Mas eu ainda acho que mesmo que os Patriots não utilizem todo o seu arsenal ofensivo, eu acho que o básico, o ataque sem erros ali, com passes curtos e screen pass, que o Patriots utiliza bastante, com seus running backs, e agora o Josh Gordon, que tá jogando muito bem, Deus abençoe ele, que ele continue assim. Eu acho que o Patriots não vai ter dificuldade, e como eu falei, eu quero ver como os Bills vão encarar os Patriots, isso que eu acho que é o ponto dessa conversa, como que o ataque de Buffalo vai conseguir produzir com uma defesa tão
forte como é a defesa de New England. Por isso que eu acho que os Patriots vencem. E é bom falar, né? Já faz tanto tempo e acontece tanta coisa que a gente quase se esqueceu da polêmica, né? É bom lembrar que a gente sempre falou mal do Antonio Brown aqui nesse canal. Jamais apoiamos a vida dele em New England. Meu Deus. Falei que era um absurdo contratar um jogador É pior do que político. Ele muda de opinião a cada dia. Do que um histórico como esse. Mas falando sério agora, eu fiquei bem triste com o release do Brown. Não pela pessoa que ele é, né? Um cara completamente maluco e quem sabe até criminoso, né? Vamos ver o que a justiça diz. Então, mas a gente que ama esportes e ama times, a gente só se preocupa com vitórias dos nossos times. Então, quando eu soube que o Patriots contratou o Antonio Brown, um dos melhores wide receivers da NFL, se não o melhor, não é nenhum exagero dizer isso. Eu fiquei muito, muito feliz. E fazer o quê, né? Não deu certo e o cara é um maluco. Sendo ele inocente ou o culpado das acusações, a verdade é que ele é um maluco. Agora cabe à justiça definir qual que é o preço que ele tem que pagar à sociedade, mas no futebol americano acho que dificilmente a gente vai ver o Antonio Brown de volta à NFL. É uma pena quando um talento desses se perde por ser uma péssima pessoa ou apenas uma pessoa doida. A única pena nisso tudo, pra mim, é que é um motivo a menos pra detestar os Patriots. Tinha só uns 96, agora com o release do Antonio Brown ficou em 95 só. Voltamos a ser os queridinhos da NFL. Bom. Mas enfim, seguindo. Agora vai começando a ficar cada vez mais tenso. Não tem mais francos favoritos aqui. Eu vou em um pouco arriscado, viu? Pra falar a verdade. Eu acho que ele tem o quarterback, é um quarterback reserva jogando, tem um pouco para provar, vai ter vontade de provar um pouco, porque ao contrário do caso do Saints, que o Drew Brees volta logo, o Big Ben tá afastado pelo resto da temporada. Acho que o Mason Rudolph vai ter vontade de provar um pouco. O Bengals é um time limitado. O Steelers vai jogar em casa. Eu não vou dizer que eu tenho confiança nesse pick, mas eu vou no Steelers contra o Bengals. Viu? Essa aqui é um confronto. Esse confronto é um confronto de divisão, né? E já foi um dos confrontos mais apimentados da NFL. A rivalidade era bem grande entre Cincinnati Bengals e Pittsburgh Steelers, principalmente com os dois times indo ano após ano aos playoffs e se enfrentando nos playoffs, né? Acho que ainda vai ser um jogo quente. As duas equipes vão querer ganhar, até porque os dois times estão 0-3, né? Perderam todos os jogos até agora. Mas eu concordo com o Rê. O Steelers é mais time, tá jogando em casa, o quarterback quer demonstrar serviço. O Mason Rudolph até não foi tão ruim nessa última rodada. Não. Nos dois jogos que ele jogou, né? Não tem comprometido. Não é o Big Ben, óbvio, mas dá pra vencer com ele, sim. Eu ainda acho que o Steelers vai fazer uma campanha minimamente razoável. De repente umas 6 vitórias na temporada. Não acho que eles vão ser muito piores do que isso, mas precisam começar já. Vencendo os Bengals. E eu também concordo com o Rê se eu fosse escolher nesse jogo. E acho que seria a minha próxima escolha também. Analisando aqui rapidamente. Mas bom, já que não vamos ver o que eu posso fazer. Eu vou me manter na Conferência Norte, na Divisão Norte da Conferência Americana. O Rê pegou o primeiro clássico, eu vou no segundo clássico dessa divisão. Na verdade, esse que eu vou escolher agora é o primeiro, né? Porque o Steelers e Bengals é o Monday Night, e Browns e Ravens é mais um dos ótimos jogos de domingo do primeiro horário, das 2 da tarde aqui do horário do Brasil. Cleveland Browns e Baltimore Ravens. Eu vou com vitória do time da casa, Ravens. Como eu falei, a gente esperava bastante desse confronto Ravens e Kansas City nesse último domingo, e foi uma vitória tranquila dos Chiefs. Lamar Jackson não jogou bem. Agora tem mais um desafio pela sua frente, porque além de ser um confronto de divisão, a defesa dos Browns acho que é a única coisa de positiva nessas 3 primeiras semanas do time de Cleveland, principalmente o Myles Garrett, que vem se consolidando como um dos melhores defensores da NFL e um dos candidatos a ganhar o prêmio de melhor defensor da liga nesse ano. Então, vamos ver como que o Lamar Jackson vai conseguir jogar, tanto correndo com a bola como passando.
Mas realmente esse é meu palpite. Eu acho que os Ravens vencem, né? Os Browns perderam para os Rams em casa, né? Os Los Angeles Rams é uma das maiores equipes da NFL, um dos favoritos ao título. Então, podemos dizer que não é uma derrota inesperada. Só que a forma como os Browns jogaram, e principalmente sua linha ofensiva, né? Eles não conseguem proteger o quarterback. E no pouco tempo que o Mayfield tem, parece que ele sempre está tomando a decisão errada. As chamadas ofensivas também, o treinador Fred Kitchens, são bem contestáveis, para ser educado com ele, para não dizer a merda que tem sido as jogadas dos Browns. Então, com certeza é o time que mais tá decepcionando nesse início de temporada, principalmente por todo o hype que fizeram em cima dessa equipe, com pessoas dizendo que eles podiam chegar no Super Bowl, etc. Ainda não, a temporada não acabou, eles estão 1-2, né? Uma vitória, 2 derrotas, podem ganhar a divisão, podem ir para os playoffs e chegar longe, mas pelo jogo que eles têm apresentado, não parece que isso vai acontecer. E agora tem esse confronto decisivo, mais uma partida imperdível, um clássico de divisão. Browns e Ravens em Baltimore, na casa dos Ravens. E eu vou confiar no menino Lamar e nos garotos de Baltimore. Então, eu vou de vitória dos Ravens. É o que eu escolheria também, pra falar a verdade. Nesse jogo eu também iria nos Ravens. Acho que vai ser um jogo um pouco mais apertado até do que se espera. A defesa do Browns realmente tem vários... Tem jogadores muito bons. A defesa em si, ela tá... Não sei se eu confio tanto por causa principalmente por causa dos técnicos, mas tem jogadores sensacionais. Mas, assim, a defesa do Baltimore também é forte, a linha ofensiva do Browns é muito fraca. Mesmo com o Lamar tendo decepcionado nesse último jogo, que foi o primeiro, vamos dizer, teste dele, eu ainda acredito no Ravens. Então... Eu também acho que os Ravens, pra mim, atrás de Patriots e Chiefs, são no momento a terceira força da Conferência Americana. Eu concordo. Bom, então, seguindo em frente, ficando cada vez mais difícil escolher um vencedor aqui. Eu vou em um time que eu acho que é quase até, se duvidar, é mais torcida do que palpite da minha parte. Mas, não é no que você tá pensando. Não é o seu time. Não é o meu time. Tá. Mas eu vou no Texans jogando em casa, contra o Panthers. Tava afim de pegar isso. Eu acho que vai ser um jogo interessante. O QB reserva do Panthers, o Kyle Allen, foi muito bem nesse último jogo. E, aliás, Cam Newton que se cuide, porque Cam Newton tá decepcionando. Desde a temporada MVP dele, ele não parou de cair. Nessa temporada ele começou muito mal. Exato. Então, acho que vai ser um jogo interessante. E, assim, meio que na torcida, eu vou no Texans ganhando em casa. Cara, como tá legal essa rodada, né? Pô. Quantos jogos não dá vontade de assistir? Eu só pensando que eu vou estar no Rio de Janeiro. Nossos fãs aí do Rio que quiserem... Façam quiserem... Faça uma sessão de autógrafos. Exato. Quiserem tirar foto comigo, estou aí no Rock in Rio lá. Show do Foo Fighters, Tenacious D, Raimundos e CPM no sábado. E eu volto domingo pra Curitiba, mas vou tentar assistir alguma coisa no meu celular, mas vai ser difícil. Eu tenho que assistir depois aquela forma de jogo comprimido que tem no Game Pass, que é ótimo pra quem não pode assistir os jogos. Meia hora eles resumem bem o jogo. Pois é, meia hora mesmo. Né? Já tô vendo que a minha segunda-feira eu vou conseguir ver um jogo ou outro, pelo menos nesse formato. Mas enfim, vai ser difícil acompanhar com muita atenção esses jogos de 1 hora. Que prometem bastante. Das duas, né, na verdade. Das duas, 1 hora dos Estados Unidos, 2 horas aqui do Brasil. Quanto aos Texans e os Panthers, né? Os Texans vêm de uma excelente vitória fora de casa contra os Chargers. Deshaun Jackson, mais uma vez, liderando sua equipe, uma vitória no final do jogo. Isso ele tem feito sempre se a partida tá cheia e equilibrada no final, com Deshaun Watson, perdão, né? Deshaun Jackson é o wide receiver dos Eagles. Com Deshaun Watson como quarterback, seu time sempre vai ter uma chance. É isso que ele tem provado nesses 2 anos de NFL. E um dos mais dinâmicos e mais divertidos de assistir da liga. Mais difíceis de prever, né? Porque o cara pode fazer tanta coisa com a perna e com o braço. Exatamente. Então, estende muito bem as jogadas, então é difícil de marcar. E
E Carolina é isso, né? O time que parecia que tava acabado, jogando muito mal os 2 primeiros jogos. Acabou com o meu palpite da semana passada. Ken Newton fora, a gente não sabe por quanto tempo, mas o Kyle Allen entrou e jogou muito, muito bem. Se ele jogar bem de novo e se os Panthers conseguirem vencer os Texans em Houston, acho que vai ser difícil sustentar a posição de que o Cam Newton tem que voltar como titular, né? Como o Reben falou, o Cam Newton, desde que foi MVP, nunca mais foi o mesmo. Ele parece que não tem mais a mesma habilidade física e eu diria até mental. Um cara que parece que não tem mais a mesma alegria de jogar futebol americano. Então, quem sabe Carolina não achou seu quarterback para o futuro. O Cam Newton ainda é muito novo, né? Se ele tivesse em condições plenas, ele ainda poderia ser um dos melhores quarterbacks da NFL, um dos 10 melhores quarterbacks da NFL. Mas não é o que a gente tem visto, então tô bem interessado em ver esse jogo também, principalmente para ver qual vai ser o desempenho do quarterback de Carolina, do Kyle Allen, nessa segunda rodada seguida como titular. Mas se eu fosse escolher um vencedor, assim como o Rei, eu escolheria Texans também. Então vamos lá. Esse foi o quinto time do Rei, então eu vou pro meu quinto time também. Vou para o time da Georgia. Os Falcons. Era um que eu tava pensando também. Vale a pena apostar contra o Mariota. Exatamente. Se sempre dá se dá medo em apostar em favor do Matt Ryan e dos Falcons, acho que apostar contra o Mariota é algo bem seguro de se fazer sempre. E os Falcons, mais uma vez, derrotados nessa semana. Perderam para os Colts. Foram amassados por Indianapolis. Quem olhar o placar, 27-24 para os Colts, pode pensar, foi um jogão, né? Disputado. Não, os Falcons só foram reagir no final. E os Colts dominaram a partida inteira. A verdade foi essa. Tiveram a lesão do T.Y. Hilton, o principal wide receiver de Indianapolis, logo após anotar um touchdown no final do primeiro tempo, né, no final do segundo quarto, e ele não voltou para a segunda etapa. E com isso os Colts não conseguiram produzir ofensivamente mais tão bem no segundo tempo. Mas os Falcons, muito mal de novo. Matt Ryan, mal mais uma vez. Acho que a gente nunca mais vai ver aquele Matt Ryan 2016, ano que levou o seu time ao Super Bowl e tomou a maior virada da história do Super Bowl. 28-3, que dia lindo. Mas enfim, eu não... Depende do ponto de vista, né? Difícil confiar nesses Falcons, viu? Mas pega os Titans em casa. Acho que é o time mais sem graça e o que mais dá raiva de assistir, né? Porque, eita, time que não faz porra nenhuma. E Mariota, acho que é o quarterback que eu mais odeio no momento da NFL. Por isso, eu vou até já fazendo um link com o próximo... não sei se vai ser o próximo jogo, mas com outro jogo dos Giants, que a gente teve essa estreia brilhante do Daniel Jones. O Dimes já tá sendo consagrado e realmente... Meu Deus, próximo quarterback Hall of Famer do Giants. E acho que todos os sinais foram positivos, mas eu me lembrou da primeira partida do Mariota, que foi contra... Eu não lembro se foi contra... Você nem tente vir com essa zica. Eu nem lembro se foi contra os Colts. Eu lembro que o primeiro jogo do Mariota, né? O Mariota foi a segunda escolha do draft de 2015, se eu não me engano. O James Winston foi a primeira. E... será que foi até contra o James Winston? Não sei se eles se enfrentaram na primeira rodada. Enfim, não lembro contra quem os Titans jogaram, mas o Mariota passou para 4 touchdowns e, 250 jardas, acertando mais de 80% dos passes. E então... acho que não se compara, né? Com 4 touchdowns no total, 2 corridas, 360 jardas. Não, eu não quero... Se não me engano, foi 25 de 36. Eu não quero zicar o Daniel Jones, só quero dizer que, às vezes, impressões precipitadas, e eu quero falar do Mariota, a gente achou que ele podia ser um dos melhores quarterbacks da NFL no futuro, e essa possibilidade já não existe. Eu não consigo ver nenhuma razão para os Titans renovarem com ele após o término dessa temporada, quando encerra o contrato dele, né? Contrato de calor de 5 anos. 5 anos fraquíssimos, até os 2, 3 primeiros anos teve alguma esperança, né? Ele já chegou nos playoffs 2 vezes, se eu não me engano. Mas não dá pra contar com ele sendo o cara pra liderar a franquia pra um título. Não, ele não é aquele... No inglês, lá nos Estados Unidos, eles têm a expressão de franchise quarterback. Um jogador da franquia. Exatamente. É o quarterback que vai carregar a tua franquia por um 10 tempo. anos, pelo Exatamente. O Mariota não é esse jogador. Acho que já tá na hora de desistir. Então, minha aposta é mais contra o Mariota. Passou um cortador de grama voando por aqui. Então minha aposta é mais contra o Mariota do que a favor dos Falcons. Mas o Falcons eu ainda acho que é um time que pode brigar pros playoffs. Tem talento no ataque. Tem bons defensores. Deion Jones de volta, é um ótimo linebacker.
Mas é meu palpite com bastante dúvida, mas enfim, vou de vitória dos Falcons em casa em cima do medíocre Tennessee Titans. Bom, e falando em bastante dúvida, a partir de agora é só isso que eu tenho. Agora eu não sei nem qual é o próximo que eu vou escolher. Eu acho que é até bom que você escolha antes. Pois é quase que eu fechando o olho aqui e apontando pro primeiro que aparecer. Mas eu vou em 2 times que não me passam nenhuma confiança. Nenhum dos dois me passa nenhuma confiança. Mas um deles consegue me passar um pouco menos ainda de confiança, que é por acaso que vai jogar em casa. Então eu vou numa aposta no time visitante de Seattle, o Seahawks, jogando contra o Cardinals e assim, é difícil determinar qual desses times eu gosto menos, mas nessa rodada eu vou no Seahawks, que eu acho que eles ainda podem ter alguma esperança de salvar essa temporada de alguma maneira, e pro Cardinals essa esperança já não existe mais pra mim. Não sei se já existiu há algum tempo, né? Eu acho que, na verdade, a única esperança do Cardinals nesse ano eu acho até que para a própria administração do Cardinals, para os técnicos mesmo, eu acho que a esperança deles é desenvolver o Kyler Murray nesse ano. Então... Nesse quesito, eu acho que eles ainda têm que estar contentes, porque eu apesar de gostar do prospecto do Kyler Murray, eu tinha bastante dúvidas e bastante receio, sinceramente. Eu quero que dê certo. Sempre torço para os jogadores jogarem bem na NFL, com exceção de um time ou outro. Olha, eu acho que eu gosto da ideia do Kyler Murray. Eu acho que se você vê os lances dele na faculdade, era sensacional. É um dos jogadores mais divertidos de assistir nesses lances, mas eu não sei. Eu não tenho muita confiança no Kyler Murray na NFL, pra ser sincero. Eu também, é cedo, é precipitado, como já citei aqui o Mariota, mas eu acho que ele tem cumprido as expectativas, pelo menos nesse início. Só que o time por todo é fraco, né? Não tem como esperar muito mais dos Cardinals, né? A não ser se tivesse Pat Mahomes, Tom Brady, Aaron Rodgers, acho que daí sim dava pra sonhar com vencer a divisão e chegar longe na pós-temporada, mas se fosse pegar todos os outros quarterbacks medíocres, razoáveis, e até os bons, eu acho que poucos conseguiriam fazer muito mais nos Cardinals. Óbvio, o Kyler Murray é só calouro, né? Então, e ainda não venceu nenhuma partida. Eu sei lá, o Seahawks tem me decepcionado bastante, ó. Eu não duvido que seja a primeira vitória do calouro da temporada. Não, eu também não duvido nada. Não é um jogo que eu tenho segurança nenhuma. Eu só tô indo no Seahawks porque eu acho que o Seahawks ainda tem alguma esperança na temporada interna. A equipe ainda tem alguma esperança e eles vão jogar com mais vontade, eu acho. O Russell Wilson, na minha opinião, é um dos quarterbacks que mais impõe respeito e medo nos adversários. Porque é um cara que não tem medo dos momentos importantes, que pode lançar bombas de 60 jardas no colo dos recebedores, pode correr para 30 jardas e enganar a defesa, pode fazer tudo. Só que, não sei, os Seahawks já fazem algumas temporadas, né, depois daqueles 2 Super Bowls, vitória para os Broncos, derrota para os Patriots, parecia que estava vendo uma dinastia em Seattle que não se estabeleceu, né? Ainda é uma das boas franquias. O Russell Wilson, pra mim, é um dos 5 melhores quarterbacks, pelo menos, da NFL. Então, sempre, enquanto você tiver um dos melhores quarterbacks, você sempre vai ter chance. Mas, não sei, o Seattle tá... Eu também não acredito muito. Pra ser sincero, se eu tivesse que chutar hoje qual eu acho que vai ser a campanha do Seahawks no final da temporada, eu diria que provavelmente seria tipo um 7-9, uma coisa do tipo. Eu iria ao contrário. Eu aposto no 9-7. Só que um 9-7 na Conferência Nacional, eu acho que não é o suficiente para ir para os playoffs, então não ia adiantar muito. O que me deixa um pouco receoso com o Kyler Murray na verdade é que é um pouco do estilo do jogo dele, um pouco dos adversários que ele vai encontrar. O Kyler Murray é tão divertido de assistir os lances dele na faculdade, porque o que ele fazia, ele brincava de fugir de tackle, de passar de tackle, de sack, né? Sim. De fugir de sack, de passar a bola pro fundo do campo depois de evitar os jogadores adversários. Agora na NFL, alguns dos melhores atletas da NFL estão na linha ofensiva, né? Ele não tem... Exato. A competição é muito diferente. Uma coisa é você fugir de adolescentes, não adolescentes, né, mas recém-adultos. Exatamente. E outra coisa é fugir de homens formados, fortes, musculosos, gostosos. Vai fugir de um Khalil Mack, vai fugir de um Donald. Aaron Donald.
vai fugir de um Shaq Barrett. Você não Von Miller, Myles Garrett, enfim, tantos. Não é fácil você... Michael Bennett, o melhor de todos. Tem um problema também muito grande dele, é que ele é muito pequeno. Ele, como quarterback, a maioria dos quarterbacks tem altura de 1,90. No mínimo 1,85, 1,85 pra cima. Exatamente. Até pra você enxergar bem o campo, né? Porque a linha ofensiva fica ali, você tem que ser alto pra enxergar o que tá acontecendo. Exatamente. E ele tem ali, ele, se duvidar, não chega a 1,80. É franzino. Então, ele corre um risco maior de lesão. Eu não sei. Eu não... Por enquanto... eu acho difícil... você depositar todas as suas esperanças num quarterback com essas características. Mas enfim, eu acho que tem sido pelo menos animador esse início dele. Vamos esperar pra ver. Eu vou escolher um time que vai vencer sua primeira partida no domingo. É domingo, né? Porque Monday Night é o Cincinnati e Pittsburgh. Vou no Joe Flacco e os Denver Broncos vencendo Jacksonville Jaguars, primeira vitória dos Broncos nessa temporada. Um motivo pra torcer pro Gardner Minshew, a lenda. Ele é sensacional. Não tenho que não gostar desse cara. Concordo. De Minshew já realmente acho que não tem haters nesse início de carreira. E vale deixar registrado aqui uma coisa que não tem nada a ver com nada, mas Gardner Minshew, o nome dele é Gardner Minshew II, que nos Estados Unidos, basicamente, é como se fosse Júnior, né? Um filho, apesar do pai dele não ter o nome de Gardner Minshew. Ele só quis colocar o nome de Gardner Minshew II, como se você colocasse o nome do teu filho, não sei o que, filho, sem ser o seu nome. O cara é uma lenda. A história dele é lenda, a família dele é lenda, e esse cara é o mito da NFL daqui pra frente. E realmente o Minshew II jogou demais contra os Titans, né? Também, como a gente já tem xingado bastante, Tennessee aqui não é nenhum adversário que represente muita coisa, mas por ser sua segunda partida, terceira partida, na verdade, jogo entrou na estreia na primeira semana da NFL, daí foi titular contra os Texans e titular de novo contra os Titans. O Minshew secou a secundária dos Titans, né? Foi um passe mais bonito que o outro. E Jackson venceu bem, 20-7. Mas eu acho que Denver tá jogando mal. Joe Flacco tá jogando bem mal, mas parece que o time tá evoluindo um pouco, rodada a rodada, e eu acho que não é um time tão ruim, principalmente... Exato, sempre foi uma das melhores defesas da NFL e ainda é. Não é um time pra estar lá com 0 derrotas e 3 vitórias... 0 vitórias e 3 derrotas. Joe Flacco realmente já é ultrapassado. Quando o John Elway, né, a lenda, um dos melhores quarterbacks da história da NFL, o atual diretor dos Broncos, assinou com o Joe Flacco, muitas pessoas duvidaram e questionaram e mostraram que estava certo o questionamento, porque o Flacco realmente parece estar ultrapassado. Mas eu ainda acredito que ele consegue fazer o básico para levar... Não é uma escolha que eu tenho muita confiança, mas sim, se colocasse uma arma na minha cabeça, escolha entre Broncos e Jaguars pra vencer esse jogo, eu escolheria os Broncos. Eu escolho o bigode. Se a lenda do Minshew continuar nesse jogo de novo, daí ninguém segura. Vai ser pior que Linsanity, quando o Jeremy Lin surgiu na NBA lá nos Knicks. É verdade. Esse cara, olha, pra mim, o único time, sabendo que o Giants tá fora da disputa do Super Bowl, o único time que pode fazer eu torcer contra o Chiefs é se o Gardner Minshew levar esse Jaguars pros playoffs e jogar contra o Chiefs. Aí acho que é querer demais. Até porque outro jogador que precisa ser bom pros Jaguars serem minimamente competitivos é o Leonard Fournette, o running back. Não tá fazendo nada, né? Ele acabou até tendo uma corrida de, 70 jardas no final da partida, 60 jardas, que acabaram melhorando as estatísticas. Exato, mas nossa, foi a partida inteira que não conseguiu fazer nada, mas também um péssimo trabalho da linha ofensiva dos Jaguars, também é bom ressaltar. E ele tá decepcionando muito na hora que importa. É impressionante. Você terceira curta, exato, quarta curta, você entrega pra ele e ele tá decepcionando. Que é onde ele devia ser forte, né? Um cara tão forte que deveria conseguir essas jardas, essas poucas jardas, não tem dado certo, então eu ainda acho que Jacksonville tá bem legal, esse hype todo e toda essa empolgação em cima do Minshew, e eu acho
muito bacana. Mas tem que ver essa história também do Jalen Ramsey, né? O melhor jogador da secundária dos Jaguars, se não um dos melhores jogadores dos Jaguars, junto ali com o Calais Campbell, né? Pediu pra sair e já agora alegou que tá doente e não podia treinar nessa segunda-feira, hoje. Ele quer ser trocado, então vamos ver quantas anos ele vai jogar no final de semana ou não. Porque sem Jalen Ramsey, com certeza faz bastante falta. Mas é mais um jogo em aberto, com certeza. Eu apenas acho que o Broncos não perde mais uma partida. O Gardner Minshew vai carregar esse time 6 Super Bowls em seguida para bater o Tom Brady. Bom, seguindo em frente, então. Agora, meu Deus. Tá cada vez mais difícil de escolher. Tem um jogo excelente do quero ver Vikings e Bears. Ótimo jogo. Talvez não tão atrativo visualmente, né? Talvez não seja um jogo tão bonito tecnicamente falando, mas vai ser um duelo de defesa. Então, e mais uma partida decisiva também, né? Confronto de divisão sempre é importante. Então já pode definir o futuro da divisão norte da NFC. E aqui, bom, basicamente agora os únicos jogos que eu escolheria seria o Giants e Redskins ou Cowboys e Saints. Infelizmente, eu acho que eu vou ter que apostar no rival, um dos times que eu menos gosto na NFL. Mas eu acredito que, apesar de ter o Teddy Bridgewater, que é um bom quarterback reserva, apesar de estar jogando em casa, eu acho que esse time do Cowboys está jogando muito bem. Eu acho que o Dak Prescott melhorou um absurdo essa temporada. Está muito sólido, tomando as decisões certas, fazendo tudo o que ele tem que fazer. O Ezekiel Elliott ainda, para mim, tem um pouco aí de... é super estimado um pouco para mim. Mas eles têm a Mari Cooper, eles têm um time muito bem formado, que eu acho que vai dar problema aí para muitas equipes ainda nessa temporada. E apesar de estar jogando fora de casa, eu acho que eu vou ter que apostar no Cowboys. Eu acho que não é nenhum exagero dizer que os Cowboys é o time mais completo da NFL, sem brincadeira. Defesa, running back, linha ofensiva e um bom corpo de wide receiver. A dúvida sempre foi na posição de quarterback e, como o Rê bem falou, o Dak Prescott tá jogando demais essa temporada. Pegaram 3 adversários de merda, ridículos nesses 6 primeiros jogos, mas nem com adversários fracos ele conseguia apresentar esse nível de futebol, então eu acho que os insuportáveis torcedores de Dallas têm que estar bem felizes com o seu time, porque é um time muito forte. E o Saints, vitória gigantesca, né, fora de casa contra o Seahawks, importantíssimo para manter o time na briga. A divisão do Saints é uma das piores da Conferência Nacional, a divisão Sul, né, com Falcons, que já falamos aqui, uma incógnita, né. Panthers, mesma coisa, o time tava horrível com o Cam Newton, agora jogou melhor com o quarterback reserva, mas ele vai conseguir levar o time a mais vitórias. Cam Newton vai voltar como? E o Tampa Bay Buccaneers, que é um dos piores times da NFL, não vai brigar. Então, o Terry Bridgewater mantendo uma campanha de ali nos 50%, né? Se ele conseguir ir vencendo um e perder outro, eu acho que é o suficiente para entregar o time de volta. Exato, exatamente. Podia o Breeze levar o título da divisão. Então, mas esse é um jogo bacana. Eu também estou bem curioso. Eu acho que se eu fosse apostar, eu também apostaria em Dallas. Mas é em aberto. Então, meu último palpite agora vai ser no seu time, Rê. Uma pena que não, se tivesse o Saquon Barkley, eu já teria feito essa aposta antes. Eu também. Agora o Barkley, a gente não sabe quanto tempo vai ficar fora, estão falando entre 6 até 10 semanas, ainda não sabem direito. Melhor running back da NFL. Eu também acredito que seja mesmo. Mas uma pena ele estar fora, principalmente pro meu fantasy, uma das minhas ligas, eu draftei o Saquon Barkley em primeiro lugar e já não tenho mais ele, e eu tô fudido. Mas uma pena pra toda a NFL que gosta de ver uns jogadores mais dinâmicos e melhores jogadores da liga fora de combate por tanto tempo. Bom, e pra mim não fica nada mal, porque se o Giants ganhar, eu fico feliz porque o Giants ganhou, se o Redskins ganhar, eu aceito a derrota porque eu ganhei um pouco. Mas ainda assim, a partida que a gente viu de Washington ontem, meu Deus, foi uma das coisas mais tenebrosas, ofensivas principalmente falando, né? Case Keenum continua tendo chance, né? Acho que se perderem pros Giants e Case Keenum jogando muito mal de novo, eu acho que na semana 5 a gente já vê o calouro Dwayne Haskins
fazendo sua estreia em Washington, porque, pelo amor de Deus. Mas também não é o único problema, né, lá do time da capital, né? Um time inteiro ruim. Nossa, o corpo de wide receivers é patético, a defesa é muito fraca, a secundária que era pra ser boa com o Josh Norman, que já foi um dos melhores cornerbacks da liga, hoje em dia é só mais um overrated, bem pago e chato e diva que reclama o tempo inteiro. Então, Washington, a gente já falou aqui, né, é um dos times mais mal geridos na NFL, né? O dono lá é presepada atrás de presepada, mesmo que o Dwayne Haskins seja um excelente quarterback, acho difícil ainda dias bons aparecerem em Washington. Não sei que o Dwayne Haskins seja um sensacional quarterback, né? Porque um quarterback sensacional muda a conversa, mas a gente sabe que isso é difícil de acontecer. Mas a única coisa que eu discordaria um pouco é que o Josh Norman jogou melhor esse último jogo. Ele começou muito mal. Jogou, e tava com vontade, né? Pelo menos deu pra ver. Isso é verdade. Mas eu não consigo imaginar ele com o time indo muito mal. Esse jogo era Monday Night Football, né? Ele perdeu a motivação dele. Porque o Josh Norman tem aquela rivalidade enorme com o Odell. Exato. Então, não tem mais esse motivo. Se tiver. Exato. Não tem mais isso, então. E o Monday Night Football, né? O jogo com a maior audiência nos Estados Unidos. Então, ontem, passando pro país inteiro, ele não ia querer fazer corpo mole. Agora vai ser Giants e Redskins. É um dos jogos às 2 da tarde, né? Um dos primeiros jogos da rodada. Então, menos gente assistindo. Então, não duvido que o Josh Norman meio que desencane. Vai ser um jogo feio, e a não ser que o Danny Dimes, Daniel Jones tenha mais uma exibição de gala. Acho que ele é, inclusive, o único atrativo dessa partida. Se você em algum momento resolver parar pra assistir Redskins e Giants, exato, é só pra ver se o Daniel Jones, se realmente a gente pode tirar mais aspectos positivos. Ou porque você torce pro melhor time da NFL, o único time que conseguiu parar aquele Patriots ladrão. O time que derrota o vilão da NFL toda vez que chega no Super Bowl, então. Derrota, mas não mata, né? O que adianta? Giants é tipo Game of Thrones, como se... O único motivo do Tom Brady não ter 8 anéis hoje é por causa do Giants. Todo mundo no mundo deveria agradecer. Isso é verdade. Falando em Game of Thrones, né? Porque Game of Thrones ganhou o melhor seriado na... É uma vergonha. É tipo o Marcos Mariota ganhar o MVP no final da temporada. Equivalente. Ai. Nossa senhora. A temporada teve um episódio bom, na minha opinião, pelo menos, que foi o segundo. O primeiro eu gostei, mas o segundo eu achei um episódio muito bom. Depois, merda atrás de merda. Mas enfim, é apenas esporte, né? A gente tá dando. Mas fica aqui o registro, porque a gente ama essa história, a gente ama George Martin. George Martin, inclusive, é torcedor dos Giants e dos Jets. Já viram o autor dos livros, né, que inspiraram a série, né, o autor das Crônicas de Gelo e Fogo. O cara torce pros Giants e pros Jets. É a mesma coisa que um cara torce, pro São Paulo e pro Corinthians na NFL. E é por aí, basicamente, que você vê por que ele não consegue escrever um livro. É muito indeciso. Exato. E o cara ama futebol americano. A gente tá esse tempo todo já 7 anos. 7, né? Foi 2012 ou 2011? 2011. 8 anos no aguardo do sexto livro da série. Mas não, né? Ele perde muito tempo. Isso que eu até vi uma piada legal. O cara falou, graças a Deus que o George Martin torce pro Giants e pros Jets, né? Imagina se ele torcesse pra times bons que vão pros playoffs e ficam até janeiro, fevereiro jogando. Mas enfim, fica aqui o nosso parênteses pra xingar Game of Thrones, que a gente ao mesmo tempo ama e odeia, porque essa última temporada foi nojenta. Mas enfim, eu vou torcer pra esse Giants, que eu não odeio mais, já odiei, é verdade, mas quando o time não oferece mais nenhum perigo. Vou torcer pro time do Rê, vou torcer pro time do George Martin, pros G-Men vencerem os seus patéticos rivais de Washington. E aí, Rê, no confronto mais equilibrado da rodada. Né? O mais equilibrado, olha, são 2 times que eu gosto nessa temporada. Não vou dizer que eu gosto dos times em geral, mas eu gosto desses times nessa temporada. Principalmente dos 2 quarterbacks, você gosta bastante, né? Meu Deus, tá louco. É o único problema dos 2 times. É o único problema dos 2 times. Cousins de um lado e Mitch Trubisky do outro, nossa. Eu acho que literalmente é o único problema dos 2 times mesmo. Matou a pau nessa. E aí, bom, a minha decisão vai se basear no seguinte. Eu acho que
O Mitch Trubisky, para começar ontem, eu acho que ele ganhou um pouco de confiança. Ele fez um passe numa fade com um touchdown, foi sensacional nesse Monday Night. Isso que é bom pegar em times horríveis, né? Pelo menos serve pra dar confiança pro seu quarterback. E a outra coisa é que o Vikings ele joga bem se ele não tiver que envolver o Kirk Cousins na jogada. Exato. Então, se o Vikings sair perdendo, o Kirk Cousins vai ter que começar a jogar e aí eu não confio nele. Então, por isso, por jogar em casa, eu vou no Bears. É difícil. Eu acho que eu acabaria apostando nos Bears também, mas bem, bem difícil. Como você bem falou, né, o Vikings tem a tática, não é exclusiva, né, aberta a todos, né, a gente tem visto, de correr com a bola, e tem feito isso muito bem, Dalvin Cook. Quem tem o Dalvin Cook no Fantasy tá dando pulinhos de alegria pra cima e pra baixo, porque o running back dos Vikings vem se liderando a NFL com 375 jardas nesses 3 primeiros jogos, quase 60 jardas a mais do que o segundo colocado, o Christian McCaffrey de Carolina. Mas agora vamos ver, né? Correr contra essa defesa, esse front seven dos Bears vai ser difícil, viu? Não é fácil mesmo. Então, também acho que essa estratégia dos Vikings... Olha, é um jogo... Puta, a gente falou que tem muitos jogos legais essa semana. Puta, como é legal a NFL, né? Vamos falar a verdade, né? Pô, essa liga tem esse ar de decisão em toda semana como nenhum outro esporte tem, né? Isso é óbvio, por ser uma... Não, o beisebol tem. Cada jogo dos 162 jogos, a gente ama o beisebol também, tá? Não leve a mal. Até seria bom se mais pessoas gostassem, né? Porque a gente tem medo do futuro do beisebol. Isso bom, entre aspas, eu não tenho mais tanto agora que o Yankees vai dominar. Vai acabar com o Yankees perdendo uma final de conferência pros Astros. Parece. Vai torcendo. Mas, enfim, eu também... na verdade, eu não sei em que eu apostaria nesse jogo. Porque realmente o Trubisky... acho que isso é bom, essa confiança. Eu até tava ficando meio com dó dele, pra falar a verdade, cara. Pô, todo mundo... dó de um cara que ganha milhões pra fazer o que ama, né? É bastante hipócrita da minha parte. Mas dó de toda essa avacalhação nacional e mundial que ele tá tendo. E é um pouco justa, porque realmente o que esse cara não tá jogando, né? E todas as comparações, sempre é bom lembrar, coitado do Trubisky, mas o Chicago Bears fez trocas pra escolher o Trubisky cedo, né? Pra subir no draft pra poder pegar o Trubisky. Exato. O Trubisky foi a segunda escolha do draft, o Deshaun Watson foi, sei lá, 10ª, não lembro agora de cabeça, desculpa, tem que ver. Próximo episódio a gente vê aqui certinho e fala de novo. E o Patrick Mahomes foi lá, sei lá, 26ª, 28ª escolha. Então imagine, esse time dos Bears com o Patrick Mahomes, meu Deus do céu. Porque, cara, o corpo de recebedores dos Bears é bem bom. Eu acho o Allen Robinson um ótimo receiver. O outro cara que adotou os touchdowns... Eu digo que eu acho o Allen Robinson um ótimo receiver, não é só porque apenas eu tenho ele em um dos fantasy. Ele realmente é um grande wide receiver. Grande não só de tamanho, mas um cara rápido que tem boas mãos. Então é uma ótima arma no ataque, né? Ele que é o principal recebedor de Chicago. Mas o Taylor Gabriel também, né? O jogador que já foi dos Falcons, quando o Falcons teve aquela campanha brilhante. No ano que o Matt Ryan foi MVP. Ontem anotando 3 touchdowns, um bom no wide receiver. Os running backs são bons também. Tariq Cohen e o calouro Montgomery. Então é um time que tem armas ofensivas. E se tivesse um quarterback melhor, poderia brigar por estar no topo da NFL. Ainda pode brigar, porque a defesa é uma das melhores, se não a melhor defesa da liga. Então é isso aí, galera. Essa semana que promete muito, com bastante equilíbrio e bastante jogos imperdíveis e já decisivos. Fica pra já. Já decisivos na NFL. E esperamos que eu vença, né, o nosso duelo aqui e siga na liderança. Não esperamos, não. Tô um ponto na frente e acho que vou vir pra uns 3, 4 pontos nessa rodada. Tô com essa sensação. Mas valeu, galera. Obrigado pra você aqui de novo, ficou nos ouvindo até o final. Como sempre, deixa o seu like, o seu comentário. A gente tá bombando de comentários. Seu filho da puta, se você realmente tá escutando a gente, comece a comentar, porque a gente precisa disso. Brincadeira, só de você estar ouvindo já significa bastante, a gente agradece. Mas comenta. Seu bosta. E nós vamos seguir fazendo isso até o final da temporada da NFL.
NBA, menos de um mês pra voltar, hein? Puta que pariu, que maravilha. Que bom que passou rápido, né? Parecia que tava tão longe. Então a gente vai começar com nossas previsões da NBA também. Então fica atento aí no canal, se inscreve, compartilha com os brother e com as mina e fica atento. Vamos se falando, é nóis, abraço. Valeu!